Na aula anterior, vimos as queixas das escolas interpretadas pela psicopedagogia. Os alunos não aprendem, os alunos não se comportam bem, os alunos não se apresentam motivados e é muito difícil avaliar a aprendizagem deles. E analisamos um último olhar, o da psicopedagogia. Nós vimos então quanto a psicopedagogia pode auxiliar no trabalho com essas queixas escolares. Ela não trabalha sozinha, mas trabalha no sentido da identidade, da motivação, das competências sociais, dos jogos empáticos. Em resumo, atenua bastante as dificuldades que são apontadas pela escola quando ela tanto se queixa. Boa aula! Bom, vamos tratar nessa aula de hoje das propostas psicopedagógicas para a educação inclusiva. Só que para a gente tratar dessas propostas, primeiro a gente tem que ver o que é educação inclusiva, como é que está a sua situação no Brasil e no resto do mundo, né, e de onde o Brasil está retirando alguns exemplos de propostas psicopedagógicas para estar implantando esse trabalho aqui no nosso país. Então, a gente sabe que a educação inclusiva nasceu nos Estados Unidos através da Lei Pública 94.142 de 1975. E hoje ela está espalhada em quase todo o território deles, né? No território norte-americano. Ela está no estado de Nova York, ela está em Massachusetts, ela está em Minnesota, ela está em Daytona, West Virginia. E fora dos Estados Unidos, onde a educação inclusiva está acontecendo? Né? Em que países tomaram a iniciativa de implantar a educação inclusiva? Então, a gente tem hoje acontecendo também na França, na Inglaterra, na Alemanha, no México e no Canadá. Agora que a gente já viu como é que está a situação da educação inclusiva no mundo, né, no planeta como um todo, vamos nos deter com o que está acontecendo no nosso país. Né? Qual é a situação da educação inclusiva hoje no Brasil? O que está sendo feito, o que está sendo pensado, planejado e realmente efetivado no campo da educação inclusiva. Né? Então, a gente percebe que o que está havendo como um movimento de educação inclusiva mais generalizado no Brasil diz respeito às organizações e modificações do trabalho pedagógico cotidiano. Né? Quer dizer, já ficou claro que a organização desse trabalho precisa ser alterada, né, com a introdução de crianças agora com necessidades educacionais especiais. Né? E não somente isso, como é que é a adaptação dessas crianças a uma escola regular, a uma escola que está atendendo ela diariamente, enquanto ela ficava só em casa. Então, há um período de adaptação dessa criança, e não só dessa criança, como das outras, né, que frequentavam a escola normalmente e não precisavam conviver com crianças com necessidades educacionais diferentes e diversas. Então, o que a gente percebe hoje é que a gente precisa, né, pensar também na adaptação dos outros, nas chamadas crianças normais, né, para esse convívio, para essa nova integração que a escola está promovendo. Então, fora dos Estados Unidos, né, existem organismos internacionais que estão totalmente ocupados com a questão da educação inclusiva. Então, a gente tem o CSIE, Center for Study on Inclusion Education, o CSIE, né, Center International Perspectives on Inclusion. A gente tem também a UNESCO Salamanca Statement, United Nations Convention on the Rights of the Child, tem United Nations Standard Rules of the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, que é de 1993.
É importante a gente guardar alguns desses organismos, porque mais tarde ainda nessa aula eu vou precisar me referir a alguns deles, né, e como eles têm influenciado a implementação do nosso programa de educação inclusiva brasileiro, né, principalmente a Declaração de Salamanca. Ela vai ser fundamental para tudo o que vai acontecer no Brasil a partir desse importante documento que foi firmado em 1994 na Espanha. Então, como vocês viram, a questão da educação inclusiva ela tem se espalhado pelo mundo todo, né? O planeta está se ocupando dessa questão, que é uma questão séria, é uma questão grave, né? E, obviamente, a gente no Brasil não ia ficar de braços cruzados, né, vendo o mundo se movimentando e nós não nos ocupando das nossas crianças e jovens com necessidades educacionais especiais, né? Então, cabe ressaltar, dentro disso que eu estou falando agora com vocês, da nossa preocupação com a educação inclusiva, o pronunciamento recente que o ministro da Educação, Cristóvão Buarque, fez. As crianças portadoras de deficiências devem ser incluídas nas escolas tradicionais. Cristóvão Buarque. Então, nesse projeto, o ministro pretende atingir, até 2006, 4.606 municípios brasileiros, em um projeto que ele já começou. E começou de que maneira? Começou através da capacitação de profissionais da educação, né, com alguns municípios piloto que foram selecionados e escolhidos pelo Ministério da Educação, né, e aí se capacita essas pessoas, né, esses representantes municipais em Brasília, se estuda e se acompanha a implementação desses projetos nesses municípios e esses municípios vão replicar a sua capacitação para municípios vizinhos. E com isso a gente está pretendendo, né, está reproduzindo e multiplicando um programa de educação inclusiva para todo o território nacional. Ninguém quer ser tratado como diferente. Precisamos tratar crianças que têm deficiências como as normais. Reiko Niimi, Unicef Brasil. É interessante notar nesse comentário que a representante da Unicef no Brasil faz na ocasião desse encontro com o ministro da Educação, Cristóvão Buarque de Holanda, né? Nesse encontro, eles assinaram um termo de cooperação entre Brasil e Unicef, né? E eles fizeram declarações que cabem na nossa aula de hoje, né? Quer dizer, cabe a declaração da representante da Unicef e assim como alguns comentários do ministro Cristóvão Buarque, que são bastante pertinentes para a nossa temática. Como, por exemplo, ele quer ampliar esse conceito de educação inclusiva, que ele não sirva apenas para as crianças portadoras de deficiências, mas sirva de uma maneira generalizada para essa população infantil e juvenil que ainda permanece fora da escola, né, que ainda não conseguiu acesso à escola pública ou à escola municipal ou à escola estadual, né? Além disso, né, o ministro quer que, a partir de agora, né, a gente pense num tempo maior de permanência das crianças e dos jovens na escola brasileira. Ou seja, ele está preocupado com a evasão escolar e com pouco tempo de escolaridade que as crianças têm tido nas nossas escolas públicas, o que vai refletir mais tarde em desemprego, em mais marginalização, enfim, né? Volto à questão, será que a gente tem que pensar só em educação inclusiva como incluir a criança portadora de deficiência, que é necessário, obviamente, ou a gente tem que pensar numa inclusão maior que a própria inclusão social que a escola precisa promover? As pesquisas educacionais mostram que o Estado brasileiro atende 54% da população infantil composta pelas chamadas crianças especiais, né? Esse batismo de crianças especiais está se referindo a essas crianças portadoras de deficiências ou com necessidades educacionais especiais. E aí a gente pode pensar, através dessa população atendida, quais são os desafios que a educação inclusiva no Brasil está enfrentando. Então, o primeiro desafio, né, a ser superado, né, por nós, educadores,
diz respeito ao próprio levantamento dessa população, né? Quantas crianças e quantos jovens a gente tem com necessidades educacionais especiais. O segundo desafio que a gente precisa enfrentar para a implantação do programa de educação inclusiva diz respeito ao próprio preconceito social e o preconceito escolar em relação ao deficiente. Que preconceito é esse? É pensar, por exemplo, né, pais e professores, que essa criança portadora de deficiência pode, de alguma maneira, aspas, contaminar a criança normal. Né? Que ela sendo atendida pela escola regular, que ela estando frequentando a sala de aula junto com o seu filho que não tem deficiência, o seu filho vai ser prejudicado na sua escolarização e na sua aprendizagem. Né? Então, essa ideia, né, cristalizada, né, no imaginário dos pais e dos professores tem sido um impedimento para o próprio processo de implantação do programa nas escolas. O outro desafio que a gente precisa estar vendo, olhando mais de perto, diz respeito à formação dos professores. E aí é um campo de ação para o profissional da psicopedagogia bastante rico. Né? Conforme a gente foi vendo em aulas anteriores, vai caber a esse psicopedagogo estar formando um novo professorado em bases teóricas diferentes, ou dando um outro olhar para as crianças e as suas aprendizagens dentro e fora da escola. E o quarto desafio é a organização das escolas. Que organização é essa? É a organização pedagógica, certamente, né, desse tempo escolar que a criança passa todos os dias, né, dentro da escola, é do seu tempo de aprendizagem, é do currículo, é de modificações curriculares necessárias para o atendimento da criança portadora de deficiência, mas é também a organização física dessa escola. Rampas de acesso, condições mesmo físicas de atendimento à criança com necessidades educacionais especiais. Em termos de legislação, como é que está a implantação da educação inclusiva no Brasil e como que a gente tem entendido de uma forma legal essa implantação desse programa? Bom, a gente precisa retomar aqueles documentos, aqueles órgãos internacionais que eu tinha falado anteriormente. E um dos mais importantes, o que tem mais influenciado a educação inclusiva no Brasil, é a Declaração de Salamanca, de 1994. Por que ele tem sido importante para a nossa educação inclusiva? Ele tem sido importante porque 92 países e milhares de organizações internacionais estavam presentes na hora dessa declaração. Quer dizer, eles firmaram um compromisso de como que seria trabalhado no mundo a educação inclusiva. Né? E, obviamente, nessa hora que a gente está se ocupando de uma maneira acelerada da implementação do nosso programa no país, a Declaração de Salamanca é a que tem ocupado o maior peso nesse momento. Né? Outros documentos que existem no Brasil também apontam para a educação inclusiva. Então, no artigo 5 da Constituição Federal Brasileira, a gente tem que a inclusão tem um amparo do princípio da igualdade defendido pela Constituição Federal. E complementando o artigo 5º, a gente tem no artigo 8º da Constituição Federal também que o direito à educação é para todos os cidadãos brasileiros, né, sem especificar se esses cidadãos têm ou não, são ou não portadores de deficiências. Também a nova lei educacional, que é a Lei de Diretrizes e Bases 93/94 de 1996, assegurou que a criança deficiente pode e deve estudar em classes comuns. Conforme vocês estão vendo, né, essa primeira parte da nossa aula tratou de definir, né, a educação inclusiva, mostrar sua abrangência, né, em termos dos países que já implementaram e como estão lidando com ela e o que está acontecendo hoje no Brasil. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo, né, como sempre esticar o corpo, tomar uma água, um café, e quando a gente retornar, a gente vai estar tratando das propostas psicopedagógicas para a educação inclusiva.
Bem, a gente acabou de voltar do intervalo, está todo mundo descansado, pronto para começar a segunda parte da aula, né? Antes do intervalo, a gente estava falando da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e eu só queria comentar 2 pequenos artigos que existem nessa lei. Um é o artigo 58, né? Esse artigo 58, ele prevê a organização das turmas e da escola para o recebimento de crianças portadoras de deficiência. E prevê também serviços especializados de apoio técnico, quando necessário, para essas escolas. Por que eu estou trazendo esse pequeno artigo? Para mostrar para vocês que existe um campo profissional de ação para o psicopedagogo. Quer dizer, onde que ele vai trabalhar, além de tudo que a gente falou até hoje, está previsto na nova lei um campo profissional para o psicopedagogo. E em relação ao artigo 59, o que eu quero comentar também, que ele está prevendo, né, e pedindo que se instale, se implemente em todo o território nacional uma formação de professores que esteja diretamente ligada à capacitação profissional dessas pessoas para o exercício da função escolar da educação inclusiva. Ou seja, que esses professores tenham bases de conhecimento sólidas para estarem atuando com as crianças portadoras de necessidades educacionais especiais. E aí, novamente, um campo de ação profissional se abre para a psicopedagogia. Um outro documento importante que existe no Brasil é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que é de 1998. Esse referencial também já está indicando a necessidade de individualizar situações de aprendizagem, né, oferecendo outros recursos, outras possibilidades de aprender para as crianças e pensando em outros desenvolvimentos, não só o cognitivo, mas o desenvolvimento social, o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento ético, né? Portanto, o que esses documentos todos nos trazem, né, para a educação inclusiva? Eles vão estar falando que a qualidade desse processo de inclusão ela está diretamente relacionada ou vinculada com a organização pedagógica das escolas, com a organização institucional que as crianças vão encontrar na escola. Agora, depois da gente estar falando de todos esses documentos e leis que existem no nosso país, a gente pode pensar em comentar as propostas psicopedagógicas para a educação inclusiva. Então, a primeira proposta psicopedagógica que a gente pode pensar para a educação inclusiva diz respeito à formação de professores, conforme a gente viu nos artigos da LDB e no próprio Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. De tudo que a gente falou até agora sobre a psicopedagogia, a sua base teórica e a sua base de ação, nessa formação de professores, a gente vai ter que estar dando uma ênfase especial para aquela estrutura lógica do pensamento, de que Piaget nos traz todo um campo de pesquisa e de teorização, e também para o que o Freud nos indicou através da subjetividade do ser humano, né, dos significados que o ser humano vai imprimindo às suas ações na vida, ações que se passam tanto no mundo real como no mundo interno do sujeito, né, que a gente pensa nesse mundo como um mundo irreal. Ou seja, a gente tem que estar capacitando os professores em termos de conteúdos lógicos para o pensamento e de conteúdos dramáticos, que é assim que se refere à psicanálise, para essa experiência subjetiva que é a aprendizagem humana também. Um outro ponto a ser destacado em relação à formação de professores e que diz respeito aos conteúdos que os professores precisam administrar e ter competência neles, diz respeito aos processos de aquisição da leitura e da escrita. Por que isso? Porque a gente não pode esquecer que a gente vive num país de terceiro mundo, e que a gente tem um contingente de mais de 30 milhões de analfabetos, incluindo os funcionais e os analfabetos absolutos, os que não sabem ler nem escrever nada. Então, esse professor tem que estar capacitado para estar lidando com a alfabetização, ele tem que ter competência
para se tornar um bom alfabetizador, porque isso significa inclusão também, incluir os analfabetos nos processos de escolarização nacional. E mais ainda, né, a gente ainda não conseguiu, né, ser um país totalmente alfabetizado e nós já estamos fazendo uma outra distância cultural se a gente pensar nas novas tecnologias, na inclusão digital que ainda precisa ser realizada em território nacional. Uma segunda proposta para a educação inclusiva, né, são as adequações curriculares individualizadas, como se costuma chamar na sigla ACIs. Esse termo surgiu na Espanha, né, e é usado amplamente na rede regular de ensino público espanhola, né, e está diretamente ligado à questão da educação inclusiva. Por quê? Porque as crianças portadoras de necessidades especiais, elas precisam de uma série de modificações no currículo, exatamente para que a gente possa atendê-las nas suas especificidades, né? Então, o que é necessário fazer? Porque as ACIs, elas são os instrumentos escolares, e um instrumento bastante completo, como se fosse um documento escolar, né, que vai tratar dessa inclusão, né, da inclusão do chamado diferente dentro da escola regular. Né? Nesse processo de inclusão, né, que está formalizado nesse documento, que é a ACI, a gente tem um conjunto de elementos que a escola vai ter que organizar e que a escola vai ter de dispor deles no seu cotidiano. Um desses elementos presentes nesse conjunto, que é a ACI, é a própria avaliação psicopedagógica, né, que os espanhóis já chamam assim porque diz respeito ao estabelecimento de uma conexão lógica entre o que é ensinado e o produto desse ensino, que é a aprendizagem. Então, essa avaliação vai dar conta das conquistas dos alunos, não o que falta ser conquistado, mas o que efetivamente foi conquistado, né? E o segundo desses elementos, qual é o segundo? É a própria proposta curricular que vai estar presente dentro da escola, mas já presente com modificações que vão incluir as crianças portadoras de necessidades educacionais especiais. Por que essas modificações foram introduzidas? Porque a gente não pode desejar que essa criança que tem uma deficiência qualquer, ela siga o mesmo ritmo, o mesmo padrão das outras que não têm uma deficiência. Então, as adequações curriculares vão ser feitas para atender essas crianças portadoras de necessidades educacionais especiais. O terceiro elemento presente nas ACIs diz respeito diretamente à promoção do aluno, que vocês podem estar pensando aí que essa promoção é fazer o aluno passar de ano de qualquer maneira. Não, não é isso que a gente tem em mente no campo psicopedagógico, né? Você pode estar pensando em promoção, né, assim. Por exemplo, o aluno conseguiu adquirir uma série de competências que dizem respeito à sua adaptação social ao grupo, né? Se isso já foi conquistado por ele, a gente precisa promovê-lo, né, em mais uma aprendizagem, né? Então, por exemplo, ele não está totalmente alfabetizado, mas ele está totalmente integrado à escola, fala com todo mundo, ele está feliz e tal. Nós pensamos, psicopedagogicamente, que ele deve seguir adiante com a turma, tá? Ele não está totalmente alfabetizado, mas ele já lê, ele já escreve textos simples e por aí vai, né? Então, não é baixar totalmente o nível de exigência, mas também não é elevar esse nível, né, de uma maneira que as crianças não consigam dar conta dessas aprendizagens escolares. Bom, diretamente ligado a essa promoção do aluno que eu estava falando anteriormente, né, existe dentro da proposta psicopedagógica para a educação inclusiva um ajuste da programação às necessidades e características dos alunos. Que ajustes são esses, né? Como é que a gente ajusta o programa escolar às necessidades dos alunos portadores de deficiências e de necessidades educacionais especiais? A gente, por exemplo, deve promover uma organização escolar que permita a esses alunos um circuito mais livre dentro da escola, né? Em vez de você ter um circuito restritivo da autonomia do aluno, pelo contrário, você vai estar
promovendo um espaço maior de autonomia e de liberdade dentro da escola, né? Significa também que todas as pequenas conquistas do cotidiano, elas precisam ser valorizadas, não só para o aluno portador de deficiências, mas para os alunos regulares também, né? Significa também que os professores têm que ter uma flexibilidade maior no seu tratamento diário aos alunos, né? E uma predisposição a pensar que esses alunos conseguirão chegar lá, né? Não no mesmo tempo dos outros alunos ditos normais, mas eles chegarão lá, apostar na capacidade de aprendizagem desses alunos. Pois é, o ajuste curricular gera a necessidade da gente estar mexendo também nos objetivos e no conteúdo escolar. Porque, olha só, a gente tem que pensar aqui que toda tarefa educacional, né, todo o ensino, ele tem um caráter intencional, ele tem uma intenção, ele tem uma finalidade, uma meta. E essa meta é o que vai aparecer nos objetivos e no conteúdo a ser administrado e a ser ensinado pelos professores. Se a gente está pretendendo fazer uma educação inclusiva e que essa educação inclusiva tenha qualidade, é óbvio que a gente precisa mexer nesses objetivos, né? Alterar esses objetivos, selecionar, escolher outros objetivos, né? E também está mexendo nesses conteúdos escolares. E aí a gente tem o seguinte, né? Quais são os objetivos melhores a serem trabalhados pela educação inclusiva, para que ela dê conta da diversidade dos alunos novos que estão ingressando na escola. No meu entendimento como psicopedagoga, os objetivos de ensino têm se concentrado em demasia no âmbito cognitivo e eles têm sido os mesmos para todos os alunos. E aí o que isso significa, ou o que traz como consequência para a educação regular? Vamos deixar de lado um pouquinho a educação inclusiva e vamos pensar na educação regular. Mesmo para a educação regular, para as crianças chamadas normais ou sem nenhum problema de aprendizagem, esses objetivos eles estão montados para um aluno médio, na melhor das hipóteses, ou para um aluno ideal, aquele aluno que não existe, aquele aluno que foi criado artificialmente, que ele é uma abstração. E aí, quando a gente retorna para a educação inclusiva, se já é problemático criar um aluno idealizado para a escola regular, né, fica totalmente impossível fazer educação inclusiva com esse aluno idealizado pelo objetivo educacional, né? Sem falar que a gente deixou de lado uma série de outros desenvolvimentos que são importantes para a criança, como o desenvolvimento social, o desenvolvimento afetivo e o desenvolvimento ético, que devem agora ser incluídos também na educação. Segundo César Coll, as situações de aprendizagem baseadas no grupo cooperativo são as que mais favorecem tanto a aquisição de competências e habilidades sociais, como o rendimento escolar dos alunos. O que o César Coll quis dizer com isso? Né? Vamos voltar a pensar nessa educação inclusiva que a gente está querendo construir, né, dentro do Brasil. Né? Ele está nos falando daquele ajuste que a gente estava comentando anteriormente, né, do ajuste necessário que precisa ser feito na escola. E um desses ajustes é introduzir situações de aprendizagem em grupo, não só situações individuais de aprendizagem, mas desafios que são colocados ao grupo como uma tarefa que eles precisam resolver, um obstáculo qualquer que eles precisam superar, né? E essa superação é a própria aprendizagem. Aí o Coll está trazendo para a gente essa grande dica, que são as situações de grupo cooperativo que mais aceleram, que mais facilitam e ajudam esse processo de aprendizagem. A gente tem que pensar necessariamente numa avaliação feita de um outro modo, ou seja, comportando dois outros níveis de avaliação. Um primeiro que vai avaliar o contexto, né? O que quer dizer isso? É avaliar todo o contexto educacional onde aconteceu o ensino e a aprendizagem. Avaliar, né, a prática do professor, a prática da direção e as atividades
de aprendizagem que foram criadas para dentro da escola, acrescidas do desempenho de cada aluno. E um segundo nível de avaliação, que é exatamente ampliar os procedimentos que a escola usa no seu cotidiano para avaliar as crianças. Não só procedimentos normativos, que são dados por provas e testes, mas outras estratégias que a gente precisa incluir no cotidiano. Ou seja, as tarefas de grupo, os desenhos da criança, as outras competências que as crianças vão adquirindo no dia a dia escolar, elas precisam também de avaliações positivas, né? Para encerrar a aula de hoje, vamos às nossas dicas de estudo. O que eu estou sugerindo para vocês é a leitura dos artigos 5º e 8º da nova LDB, que é a de 1996, e a leitura da Declaração de Salamanca, que trata da educação inclusiva. Na aula de hoje, observamos e discutimos propostas psicopedagógicas para a educação inclusiva. Vimos também as adequações curriculares individualizadas que comportavam vários elementos, como a promoção do aluno, como reformas curriculares, como a seleção de outros objetivos e conteúdos que pudessem ampliar a inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais. Até a próxima aula!